não vai. Não é. Não são os caras. É diferente do ataque, que o Ryan é o cara, o Verratti é o cara, o Nuno é o cara. O Hugo Moura não é o cara. E o Diniz sabe disso. É um bom jogador? É. Mas precisa de, sabe, aquele peso? Ó, eu sou o homem do meio-campo, eu sou o camisa 5 e pode ficar tranquilo que eu tô aqui. O Hugo Moura não passa essa confiança e você, vascaíno, sabe muito bem que quantos entregados o volante já deu. Isso não é justificativa, mas é uma realidade. Então hoje, né, o técnico Fernando Diniz entende essa necessidade de trazer jogadores para esse setor do meio-campo e para esse setor ofensivo. E o Vasco está no mercado à procura de jogadores para essa posição. De fato, um dos nomes mais procurados foi aí, né, o Thiago Mendes para essa posição de primeiro volante, mas o Vasco também quer trazer um camisa 8 e que tenha qualidade para atuar como esse 10. E o nome que hoje o Vasco da Gama negocia, informações do jornalista José Tomás Fernandes Pumarino, conhecido como Fernandes Puma, jornalista chileno, é que o Vasco tem negociações avançadas com a Universidade do Chile pela contratação de Matias Sepúlveda. Nome: Matias Ignácio Sepúlveda Mendes, jogador de 26 anos de idade, cria das categorias de base do O'Higgins do futebol chileno, que no ano de 2022, devido a esse destaque no O'Higgins, chegou ao Audax italiano e no ano passado chegou ao Universidade do Chile. Titular absoluto do Universidade do Chile, um jogador importantíssimo, tá, pro elenco chileno, e hoje um jogador titular também da seleção do Chile, tá? Tem passagens pela seleção do seu país, suma importância que tem para um dos principais clubes do futebol chileno, que é a Universidade do Chile, e o levou, né, à seleção também, não à toa, do seu país, né, no caso do futebol chileno. Para você que não sabe, né, no caso, Matias Sepúlveda foi na temporada de 2025 e está sendo, né, é um jogador que é muito polivalente, então ele atua como esse meia, como esse 10, como esse 8, mas também consegue atuar como um lateral esquerdo, isso que é muito legal, inclusive. E ele, na Universidade do Chile, vem atuando até nessa função. E ele, como lateral esquerdo, no campeonato chileno, né, ele é o primeiro em assistências, o primeiro em passes chaves, o primeiro em recuperação de bola, o primeiro em precisão e o primeiro em resgate, em recuperações completas, né? 26 anos de idade. Um jogador que não é uma promessa, mas é muito regular no futebol do seu país, uma peça de muito destaque. Em estilo de jogo, lembra até um nome chamado Santiago Colombato, de acordo aí com a página Olheiro Sudaca, que é uma das principais páginas do futebol sul-americano, né? No caso, Santiago Colombato é um meio-campo argentino que hoje atua no Real Oviedo do futebol argentino, jogador também de muita qualidade. Ele, entretanto, jogador hoje que o Vasco negocia, né? No caso, o Matias é um atleta mais versátil até, é um meio de origem, mas que sabe fazer muito bem essa função de ala, né, esquerda. Ele, assim, literalmente, cara, é um jogador com a característica do técnico Fernando Diniz. É surreal hoje como o Diniz está conseguindo trabalhar em conjunto com a diretoria para buscar reforço no mercado. O Thiago Mendes, jogador que o Vasco negocia para a posição de volante, é um camisa 5 de origem que sabe fazer essa função de segundo homem de meio campo, ou seja, de camisa 8, mas também sabe fazer a função na zaga. Inclusive no clube que ele estava, acho que não era o Al Ittihad, não, era o Al Jeddah, clube do futebol do Catar, ele vinha atuando como zagueiro. Então é um volante de origem, primeiro homem de meio, primeiro volante, camisa 5, rasgador, que sabe atuar de 8, mas que estava atuando de zagueiro, polivalência. E agora estamos falando de um nome, né, que é o nome do Matias Sepúlveda, que é de origem um meio-campo, um camisa 10, clássico, mas que sabe também atuar pelo lado esquerdo com muita qualidade. Ele iniciou sua carreira como esse homem de meio e hoje já está caindo para o lado esquerdo. Então olha que loucura. Começou como 10, passou a jogar pelo lado do campo como ala, está jogando hoje como lateral esquerdo na Universidade do Chile, mas se colocar ele para jogar como 8, ele vai jogar também. É o tal de jogador polivalente, mas é um nome que realmente consegue mais atuar por esse lado extremo do campo e talvez o Vasco esteja trazendo ele não para jogar como esse homem de meio campo, mas sim esse ala para ser esse reserva do Nuno Moreira. É até difícil, cara, é um jogador tão polivalente que é difícil de a gente confirmar
qual posição o Vasco vai, entre aspas, matar no bom sentido com a contratação de Matias Sepúlveda. O jogador consegue ajudar muito tecnicamente, taticamente, com e sem a bola, tem muita qualidade com a bola no pé, jogador do perfil do técnico Fernando Diniz. Informação é que o Vasco avançou na negociação. Então, amigo vascaíno, bom ficar de olho, o Vascão aí no mercado, negociando, avançando e perto de contratar com um bom nome do futebol do Chile. Vamos falar sobre uma reunião que aconteceu ontem. Reunião essa que teve ali dois personagens. Admar Lopes, nosso executivo de futebol, recém-contratado, né, o português, e Fernando Diniz. Os dois ficaram horas e horas e horas ali numa reunião e parece que o Admar Lopes trouxe para essa reunião uma lista com mais de 50 jogadores para o Fernando Diniz ter ali em mãos, né, para que o Vasco possa ir atrás. Essa lista foi fornecida pelo Admar Lopes, né, uma lista que ele já tinha antes mesmo de chegar ao Vasco da Gama. E a notícia é que Fernando Diniz não só gostou, como ele gostou muito dos nomes oferecidos, inclusive reconsiderando jogadores que o Vasco já vinha negociando, né? Jogadores que o Vasco já vinha tentando contratar, que depois aí dessa lista apresentada pelo Admar Lopes, parece que o Fernando Diniz ele falou, ó, prefiro esse atleta que você está me apresentando do que aquele que o Vasco estava negociando. Então parece que a coisa fluiu bem, parece que essa próxima semana vai ser uma semana decisiva para o Vasco atacar o mercado, ir atrás aí dessas contratações, lembrando que o Vasco está atrás de pelo menos 5 reforços. Um zagueiro para ser titular ao lado do João Vitor, um primeiro volante, jogador que chegaria para brigar por posição com o Hugo Moura, um meia atacante que chegaria ali para ser o reserva imediato do Felipe Coutinho ou até jogar com o Coutinho no esquema de 4-4-2, um atacante de velocidade de lado de campo e um centroavante que chegaria ali para ser a sombra do Verratti ou jogar com o Verratti, como eu falei, jogando num 4-4-2. Em algumas oportunidades ali de partidas que o Vasco possa utilizar esse sistema tático. E aí a gente já vai entrar agora em negociações. Vamos lá. Ontem tivemos a informação que o meia chileno Matias Sepúlveda está numa negociação avançada com o Vasco. Inclusive uma notícia que vem do Chile, tá? O jogador é um meia de 26 anos, joga no Universidade do Chile, jogador que vem de uma liga fraca. Se tivesse falando de uma liga mexicana, que é uma liga muito forte, eu até ficaria ok, né? Que é o caso, por exemplo, do Brian Rodrigues, que é um nome que voltou com força total ao Vasco nesse momento. Parece que o Vasco voltou a negociar com a América do México. O Vasco fez a mesma proposta que fez no começo do ano, que teria sido aceita, né, no começo da temporada, que é uma compra do jogador pagando de forma parcelada, né? Parece que a negociação ali chega a perto de 6 milhões de euros, ou 30 milhões de reais, e o Vasco pagaria em cerca de 2 anos a contratação desse jogador. Então, empurrando, né, a contratação para frente, pagando ali um valor agora, de forma imediata, e empurrando o restante ali em parcelas ali nos próximos 2 anos. Me agrada muito. O Brian Rodrigues é um jogador de altíssimo nível, titular absoluto do América do México, que, como eu falei, é uma liga muito forte. É um cara que nos últimos 32 jogos fez 14 gols, deu 18 assistências, tá nadando de braçada lá no futebol mexicano, jogador de seleção uruguaia e tem interesse de jogar no Brasil, porque entende que jogando na Liga Brasileira vai ter mais chance de ir à Copa do Mundo do ano que vem. Então me agrada e me agrada muito. Um jogador que chegaria para brigar por posição e, na minha opinião, ser titular, roubar a vaga do Nuno Moreira. Com todo respeito ao Nuno, tá jogando muita bola, mas eu acho que o Brian é mais jogador que o Nuno Moreira e com certeza teria vaga nesse time do Vasco. Imagina, o Ryan de um lado, o Brian Rodrigues do outro, Verratti centralizado, a gente tem um ataque de força, né? Um ataque ali com certeza de muito potencial, com a possibilidade do Nuno Moreira vindo do segundo tempo e outros jogadores que poderiam brigar por posição, com certeza. Tem o David, tem o Wadson, enfim, tem os moleques da base que estão subindo, mas a possível contratação do Brian Rodrigues me agrada e me agrada muito. Em relação a volantes, tá? O Vasco segue negociando com o Thiago Mendes, volante brasileiro de 33 anos, né? O Vasco está tentando reduzir o salário dele para cerca de 750 a 800 mil reais. Caso ele aceite essa possibilidade, o Vasco vai abraçar e vai tentar trazer o jogador, mas correndo por fora, o Vasco também negocia com o Alexander, que é um jogador velho conhecido do Fernando Diniz, né? Jogou no Fluminense com o Diniz deu o aval, caso a situação do Thiago Mendes não evolua, o Vasco já tem aí um plano B, e agora, com esses 50 jogadores apresentados pelo Admar, provavelmente tem um plano C, tem um plano D, tem um plano E, então com certeza o Vasco vai ter possibilidades aí de estar tapando esses buracos, né, que o Vasco ainda tem no elenco vascaíno, lembrando que o Vasco também deverá se desfazer de jogadores, né? O Vasco tenta negociar o Jean David, tenta negociar outros atletas como o Sforza, Matheus Carvalho, para abrir espaço no atual elenco vascaíno.